Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live da nossa querida Rádio Bicuda FM. Essa semana já tivemos algumas apresentações ao vivo e hoje o nosso convidado é o professor Marcelo Cabo, grande treinador de futebol com grande história aí no futebol. Então a gente vai estar convidando aí para estar participando da nossa transmissão aqui já com a gente, professor Marcelo Cabo, professor que já passou por vários clubes, o professor já está com a gente. Boa noite, professor Marcelo Cabo, tudo bem com o senhor? Boa noite, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado de participar do programa com vocês. E a gente que fica muito envaidecido, muito agradecido com a sua presença e desde já agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Esperamos que seja um bate-papo bem agradável, que a gente consiga trocar uma ideia bem bacana aqui nessa noite na Rádio Bicuda FM. Eu sou o Ricardo França, já me apresentando, sou narrador e repórter aqui da nossa querida Rádio Bicuda FM. E teremos um bate-papo com algumas perguntas nossas e algumas perguntas também do pessoal da live e também da nossa equipe. Professor, boa noite, né? O senhor hoje está trabalhando no CRB, né, de Alagoas, uma nova proposta. Conta um pouquinho da sua história para nós, professor. Boa noite, Ricardo. Prazer, né, bater essa bola com você, trocar essa ideia. É bom sempre falar, né, com a imprensa do Rio de Janeiro, apesar de estar radicado hoje em Maceió, morando aqui em 2 anos, mas uma origem carioca, né? Carioca da gema, como falam, né? Então, assim, eu sempre fico muito feliz em poder atender a imprensa do Rio de Janeiro e, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Eu, como todo bom carioca, né, do bairro da Penha, comecei a jogar futebol na rua, né? E aos 8 anos fui convidado para o meu primeiro clube de futsal, que é o Coimbra Esporte Clube, que é um clube que fica na Penha. E ali iniciei minha trajetória para as categorias de base. Paralelamente, eu jogava futsal e futebol de campo até o sub-20, onde eu optei em jogar futsal. E aí fiz uma carreira de atleta de futsal até aos meus 32 anos, com passagem pelo Flamengo, Fluminense, Vasco, Valência da Espanha. E em 98 eu assumi a equipe adulta do Fluminense para ser treinador. E iniciei minha carreira de treinador no Fluminense, em 98, onde encerrei minha carreira de jogador. Em 99 recebi o convite do Olaria, né, do presidente Pintinho, para assumir o Sub-13. Em 99 iniciei, tive uma trajetória por todas as categorias, 13, 15, 17, 20, até chegar ao profissional do Olaria em 2002. Né? E em 2003 tive o convite do Tuninho, do presidente Elias Duba, para dirigir o Sub-20 do Madureira, onde conquistamos a Taça Rio e fomos vice-campeões carioca da categoria Sub-20. E daí uma trajetória até chegar o dia de hoje, entre o mundo árabe, 2 Copas do Mundo, 2006 na Alemanha, pela Arábia Saudita, 2010 pela seleção brasileira. Ainda há pouco estava vendo aqui a final da Copa das Confederações, né, que está passando aí na Sport TV, nosso título da Copa das Confederações com a seleção brasileira. Depois eu retorno ao Brasil, toda essa trajetória até chegar aqui ao CRB. Legal, bacana. E era bom de bola, professor? Cara, assim, sempre joguei bem, né? Claro que eu joguei um esporte que não era fácil você ter destaque, ter notoriedade, porque o futsal da minha geração era o futsal. Um abraço aí para o meu vice-presidente, Thiago Paz, do CRB, que está aqui prestigiando a nossa live. Bacana. Um abraço, mestre. Um abraço, chefe, né? A gente sempre chama de chefe, né? Minha filhada Raquel acabou de entrar. E assim, eu fui um bom jogador. Por incrível que pareça, eu tive uma trajetória muito vencedora no futsal, mas eu intitulo que eu jogava mais futebol de campo que futsal. Eu era melhor jogador de campo, por incrível que pareça. Só que na época que eu jogava era muito difícil você conseguir um espaço, porque, só para você ter uma ideia, eu fui treinar no Olaria, no Sub-15, cheguei lá, tinha Gonçalves, Ailton e Romário no meu time. Aí como é que você consegue... Que massa, hein?
Porra, era o sub-15 do Olaria, e fora os outros craques da época, como o Deninho, como que hoje é o vice-presidente da SAFERJ, outros craques que tinham, que brilharam no futebol, que não tiveram, claro, tanta notoriedade como esses três craques de seleção brasileira que eu acabei de citar. Então, isso para você falar de Olaria. Você imagina o Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, para você ter uma oportunidade. Então, assim, eu fui um bom jogador. Claro que a geração que eu joguei foi a geração da Bradesco, né? Com craques multicampeões, né? E depois vinha jogar com eles no Tio Sam, Raul, Carlos Alberto, Sapo, Neymar, todas aquelas feras, e tive a felicidade de também jogar na Europa. Então, eu era um bom jogador. No bairro onde eu nasci, fui criado na Penha, todos dizem que eu fui um bom jogador, né? Mas isso aí já é um DNA que vem da família, do meu pai para mim, de mim para os meus filhos, e agora o netinho parece que leva jeito também. Bacana. E da nossa época, né, que eu sou contemporâneo, um pouquinho mais novo, mas sou contemporâneo do senhor, nós tínhamos o futebol de salão como principal celeiro de craques nessa época, né? E abastecia, havia aquela famosa transição do salão para o campo, onde muitos jogadores que começaram no salão foram para o campo e brilharam também, né, professor? Exatamente, exatamente. Da minha geração foram muitos, né? A gente tem craques e craques do futebol brasileiro que fizeram a transição do futsal para o campo. Nós tivemos aí o Felipe, o Canhoto, o Pedrinho, o Júlio César goleiro, o Juan. Essas feras todas jogaram futsal. Eu não vou nem falar mais, senão vou acabar esquecendo alguns craques aqui. Depois eu sou cobrado, mas era uma grande transição do futsal para o campo. Márcio, um abraço. Márcio Júnior, um grande amigo aí do Rio de Janeiro, acabou de entrar. Sempre houve uma grande polêmica, né, do futsal. Estão citando o Atirso também, um grande craque do futsal para o campo, jogou no Grajaú Calto. E assim, a gente tinha uma ideia, eu fui treinador de futsal, eu implementei todo o futsal do Olaria na federação, todas as categorias. Então a gente queria também formar jogadores de futsal, mas era muito difícil. Quer ver um que jogou comigo no Olaria, que eu formei no Olaria, hoje é o craque do Napoli, é o Alan. Entendeu? Alan, ex-Vasco, né? Ex-Vasco. Então, assim, você gostaria muito de transformar também craques do futsal formado no futsal, mas os grandes destaques acabaram indo para o campo e tinha mais destaque, e outros seguiam direto no futsal. Então, era bastante prazeroso, e hoje eu luto muito também, tenho uma bandeira muito para que a gente possa reerguer o futsal do Rio de Janeiro. Isso é muito importante. O Rio de Janeiro, que já foi um grande celeiro de craque no futsal, teve grandes campeonatos, como o senhor citou, o Bradesco, era o grande time do passado, um timaço, bem... Acabou de entrar um craque aí na nossa live agora, o Ronaldo, futsal multicampeão, campeão naquele time do Vasco de 2000, seleção brasileira, acabou de prestigiar a gente aí. Um abraço, grande craque Ronaldo. Um abraço, Ronaldo. Obrigado por estar nos prestigiando. Por falar em base, professor, vamos começar com uma pergunta. A gente sabe que os clubes brasileiros sempre foram reconhecidamente muito capazes em revelar grandes valores, mas nos últimos anos a gente tem tido um pouco mais de dificuldades nesse processo. Na sua opinião, a preocupação em produzir os garotos mais como mercadoria de venda, ao invés de tentar preservar eles para maturar aqui, tem prejudicado esses jovens talentos na sua formação? É claro, hoje os jogadores de base saem muito prematuramente do Brasil, né? Os grandes destaques. Então, assim, você antigamente o jogador era destaque na base, jogava por 6, 8 anos no time profissional. Estou falando na década de 80, vamos lá, de 80, onde começamos a exportar jogadores. Daquela geração de 82 começou a ir para fora. Eles iam com 26, 28 anos. Aí você pega ali, no início dos anos 2000, eles já iam com 23 anos. Acabou de entrar o grande craque Branquinho aí de futsal também. Aí, depois dos anos 2000 até 2010, começavam a sair com 24, 25, 23 anos. Aí, de 2015 para cá, os jogadores já estão saindo com 16, 17, 18. Eu vou dar um exemplo do Wellington Silva, do Fluminense.
ele foi comprado antes de completar 16 anos pro Arsenal. Uhum. Quando ele fez 16 anos. Então ele teve que ficar 2 anos no Fluminense para poder viajar com 18 anos. Estou dando um exemplo porque o Wellington jogou com meus filhos na base do Fluminense, é meu amigo particular, e eu tenho um conhecimento profundo da causa dele. Dos 16 aos 18 anos, o Wellington ia 2 vezes por ano à Inglaterra para poder fazer uma fase de adaptação, e 18 anos foi de vez. Então, hoje está cada vez mais prematura a saída dos jogadores. Então, e haja visto também as condições financeiras dos clubes, dificulta muito. E posso falar para você também o que eu entendo? O perfil de compra dos clubes europeus mudaram, né? Eles preferem hoje apostar num jogador da base num valor menor, né? Tipo assim, 10 milhões de euros, do que vir aqui ter que contratar o jogador mais consagrado por 40 milhões de euros. Entendeu? E eles podem levar esses jogadores muito novos para a Europa e fazer uma adaptação melhor a esses jogadores para que não tenha uma falta de adaptação, um melhor modelo de jogo, para que eles não possam perder o investimento. Porque antigamente, pegasse e levava jogadores com 25, 26, 24, 23 anos, chegava lá, o cara ficava 6 meses, não adaptava, e acabava o cara investindo 20, 30 milhões de euros, e esse dinheiro acabava perdendo. Então é mais fácil eles levarem jogador de 16 a 20, trabalhar esse jogador com perfil europeu, adaptá-los, e é isso que é o grande problema, que a gente tem perdido muitos valores na base do futebol brasileiro, muito cedo. E a gente estava falando de clubes de médio investimento, pequeno investimento. No passado, esses clubes, o clube grande ia buscar esse jogador, às vezes até com 15, 16 anos, nessa base, para abastecer o seu time. Hoje é difícil a gente ver isso, né, professor? Hoje o garoto chega ainda muito mais cedo no clube profissional brasileiro, com 11, 12 anos. Com 15 anos já não é considerado tão novo, é mais difícil para ele vir para um clube grande. E isso é uma mudança também aqui no futebol brasileiro, né? Porque antigamente os jogadores, na minha época, eles chegavam no clube grande, né? Eu tive uma passagem no Sub-15 do Fluminense por um ano, você chegava na primeira categoria do Sub-15, né? E ao passar dos anos ela se transformou, o jogador chegando no Sub-13, hoje tem Sub-9 no futebol de campo. O jogador chega muito cedo. Então, assim, quando ele chega com 15, 16 anos, o jogador já está definido se ele tem potencial para ir para o profissional ou não. Entendeu? Então, assim, a gente costuma dizer que cada vez está mais precoce a transição, que a gente chamava assim, a faixa de transição do jogador de base para o profissional. Eu tenho muitos amigos que trabalham na base, Maurício Souza no Flamengo, Fábio Cortez no Vasco, alguns que eu tenho uma proximidade muito grande, que eu converso muito sobre categoria de base, porque é o grande oxigênio. Eu digo que a base, acabou de entrar aí o Vitor Zanelli na nossa live, vice-presidente de futebol amador do Flamengo. Um abraço, Vitor. Estamos falando aqui da base. Você pode mandar perguntas aí, esclarecer alguma coisa, interage com a gente. Nunca ter o prazer de ter um vice-presidente do Flamengo. Jogou comigo futsal no Flamengo, é um amigo, um irmão. Então tem o Fábio também aí na live, outros profissionais de base. Então, assim, cada vez eu enxergo, eu de cima, né? Eu não sou um profundo conhecedor de base hoje. Eu fui muito tempo treinador da base, quando existia outro tipo de base. Meu último trabalho na base foi em 2004, 2005, quando eu fui campeão na Arábia Saudita Sub-17 com o Hilal. Então, a base mudou bastante. Então, essa transição de base profissional, ela cada vez está ficando mais precoce. Porque o jogador com 16, 17 anos, ele já tá bem pronto para poder ir fazer a transição profissional. E jogadores de alto nível que se destacam não passam nem pelo Sub-20. Ele vai direto do Sub-17 para o profissional, entendeu? Então, assim, a capacitação hoje dos dirigentes e dos gestores e dos profissionais da categoria de base no futebol brasileiro, ela é muito, muito qualificada. Eu aprendo muito com os profissionais da base. Por exemplo, eu adoro conversar com o Daniel Palmerói, grande árbitro, acabou de entrar. Eu adoro conversar com o Fábio Cortez, adoro conversar com o Vitor, com aqueles que eu tenho e outros profissionais, para que eu possa também entender o que está acontecendo na base, entendeu? Então, esse é um dado muito importante e é um tema muito bacana que você está
abordando aqui do futebol brasileiro. A gente sempre foi um celeiro, né? Precisamos voltar a criar esses grandes craques, a incentivar a nossa base, que é muito importante para o futuro do futebol brasileiro. Exato. Professor, equipes vencedoras a gente sabe que são sempre tendências no futebol, né? Elas servem de modelo tático para outras equipes. Seu trabalho já sofreu alguma influência de alguma equipe dessa, né, por exemplo, a Itália de 82, a Espanha que foi campeã mundial com aquele futebol de toque de bola? Alguma lhe encantou ao ponto do senhor usar o modelo como base para o seu trabalho? Assim, o futebol modifica muito, ele muda muito, né? Mas no final você vai ver que é sempre a mesma coisa, né? Eu tô falando uma coisa engraçada aqui, mas hoje se pratica o futebol que a Holanda praticava em 74, que a seleção brasileira em 82, entendeu? Então, assim, claro que eu sou um cara que eu vejo muita entrevista de grandes treinadores. Júnior Lopes acabou de entrar aí, grande amigo, auxiliar técnico do Luizinho. O pessoal tá entrando, pessoal que eu não vejo há muito tempo. Isso está me deixando muito feliz. Então, assim, matando a saudade. Por exemplo, assim, meu último modelo de uma equipe que a gente tem que ver, tem que copiar, como o Flamengo de 2019, gente. Eu enfrentei o Flamengo em Brasília, quando eu estava no CSA. E dali foi o dia que estava chegando o Jorge Jesus. Então, o Flamengo de 2019 encantou a todos, né? Mas, assim, eu trago muitos conceitos do futsal para o futebol de campo. Eu gosto que a minha equipe jogue no campo como se fosse uma equipe de futsal, com aproximação, com toque de bola, com jogo apoiado, né? Eu gosto de ter a bola, né? Mas essas equipes me encantaram, sim. O modelo de jogo do Fernando Diniz, a saída de bola dele do primeiro terço para construir o jogo, isso foi uma escola muito boa para a gente, entendeu? O sistema defensivo, do Carille, né, era uma coisa impressionante. Eu tive aula com o Carille no curso da CBF Academy, e ali, assim, você começa a construir as suas ideias, suas equipes de outras ideias, entendeu? O Carille, defensivamente, em 2017, era espetacular. Eu enfrentei o Carille pelo Atlético Goianiense, ele pelo Corinthians, e depois tive aula com ele, e, poxa, e cada toque, a gente perguntava como ele construiu o sistema defensivo dele. E aí a gente vai construindo a nossa ideia de jogo, né? Tipo futebol, tipo um quebra-cabeça. Você pega um modelo defensivo de um, você pega a construção intermediária de outra, o modelo ofensivo do outro, vai encaixando para criar a sua ideia. Por exemplo, o Omar está falando aqui do Grêmio. Eu adorava ver a construção intermediária do Grêmio, do segundo para o último terço. Aquele toque de bola que ele tinha, aquele jogo apoiado, o passe entre linhas, um passe verticalizado. O Renato é especialista nessa construção de jogo, entendeu? Então, assim, isso me deixa criar um modelo de jogo dentro de tudo isso que você vem falando. E o engraçado, professor, o senhor lembrou do passado, eu queria citar o Carlos Alberto Parreira, que em 94 já falava da valorização da posse de bola, coisa que a Espanha veio fazer depois, e o mundo ficou encantado, mas isso já era falado por Carlos Alberto Parreira no passado, lembra disso? Exatamente, eu tive alguns cursos com o Carlos Alberto Parreira, né, nas licenças. Antes, quando ele tinha o Futcom, e depois ele palestrou, ele deu aula pra gente no curso da CBF Academy. E ele fala uma frase que ele fala, que eu trago desde o futsal. Enquanto você está com a bola, você cansa seu adversário física e mentalmente. O futsal era assim. Quando você está... Eu era um jogador de extrema marcação, eu era um back. Eu jogava contra a extinta Bradesco, eles tocavam, tinha um toque de bola espetacular. E a coisa que mais me deixava desesperado é quando eu encurtava uma marcação, eles tocavam e infiltravam. Aquilo ali, para mim, era morte. Eu preferia que o cara ficasse com a bola tentando me driblar. Então, assim, é uma coisa que eu carrego. Enquanto você tem a bola, seu time está pensando a construção do jogo, está desgastando o adversário mentalmente e fisicamente. Agora, professor, falando de elenco, vamos continuar falando de elenco.
A montagem do seu elenco, o senhor prioriza a parte tática, preferindo jogadores que se encaixem nos conceitos pré-estabelecidos, ou o senhor prefere atletas técnicos e a partir daí, né, junto com esses atletas que o senhor já tem em mão, montar o seu elenco? Bom, primeiro eu costumo dizer, se você tiver a oportunidade de iniciar um trabalho, uma temporada, e construir o seu elenco, você já pode contratar os jogadores com a ideia do teu modelo de jogo, entendeu? Então, assim, primeiro, para mim construir uma equipe, eu vejo o perfil do atleta. Claro, você pega informações, se é um atleta que ele é um atleta disciplinado, se ele é um atleta que ele tem um extracampo bom, se você tem um atleta que o dia a dia dele de treinamento é bom, a condição dele atlética é boa, porque isso tudo você tem que ter esse conjunto da obra. Agora vamos para modelo de jogo. Eu especifico muito por setor, né? O que eu quero da minha equipe? Eu quero uma linha de 4 mais conservadora, eu vou trazer 2 laterais que tenham uma maior marcação. Eu quero começar a construir o jogo com os meus zagueiros, eu tenho que trazer 2 zagueiros que saibam construir o jogo. Qual é a minha ideia? Jogar linha alta, né? Então eu tenho que ter um modelo onde eu tenho que ficar com a bola, quero jogar linha alta. Então eu tenho que ter 2 zagueiros rápidos para eu poder jogar uma primeira linha mais adiantada. Eu, particularmente, gosto de volante. Eu não gosto da nomenclatura de primeiro e segundo volante. Eu gosto de volante que, sem a bola, marquem, tenham intensidade e com a bola saiba construir o jogo. Para mim, volante tem que saber construir o jogo. Entendeu? Então eu gosto de jogar no modelo de 4-2-3-1. Eu gosto do 10 tradicional, o 10 que está em extinção, mas ainda vou à caça dele, como foi o Longini comigo esse ano. Gosto do 9, camisa 9, que seja o centroavante, e 2 pontas extremos. Então, assim, o que os meus extremos têm que ter? Intensidade, ele tem que construir jogo por fora e por dentro, e tem que ser um cara que saiba baixar a linha e também trabalhar no segundo e no primeiro terço na marcação. E eu gosto de ter 2 tipos de 9 no meu elenco. Um 9 tradicional, o 9-9, que é um bom cabeceador, um bom pivô para que eu tenha um jogo apoiado, e um 9 mais de mobilidade e flexibilidade. Então, é assim que eu começo, tento construir as minhas equipes, mas isso tudo varia muito dentro do que você pensa, do seu modelo de jogo. Eu costumo dizer que o futebol tem que ter 3 coisas: material humano, estrutura de trabalho e grana. Se você perder um desses 3 pilares, esquece que seu projeto vai afundar. Aí dificulta. Aí você tem exceções, não tem regra. Entendeu? Você pode até chegar e ganhar, mas não é a regra que você tenha que seguir. O senhor já trabalhou no Oriente Médio, teve uma grande passagem por lá no futebol daquela região. Qual é a grande diferença dos clubes do Oriente Médio para os clubes do Brasil, professor? Eu passei por 3 países, inclusive indo a uma Copa do Mundo com a seleção da Arábia. Trabalhei na Arábia Saudita na seleção no Al-Hilal, no Kuwait, no Al-Nassr, no Al-Arabi, e trabalhei no Diba Fujairah e no Al-Wassa, no Emirados. Foram 7 temporadas. É completamente diferente. O futebol brasileiro é completamente diferente do que é o futebol do Golfo. O futebol do Golfo ele é um semi-profissional. Você tem raras equipes que tenham um modelo completamente profissional. Lá os jogadores têm seu trabalho paralelo ao futebol. Então, assim, tem 80% das equipes, você não pode cobrar os jogadores como um atleta. E o dia que ele está na polícia e ele não pode sair para treinar, você não tem como cobrar ele. Então, isso já é uma diferença absurda. Formação de categoria de base. Lá a categoria de base é muito aquém. Entendeu? Muito aquém. Não existe investimento na categoria de base. Então, os jogadores chegam no profissional com muita deficiência. Não existe essa transição de base profissional. Os jogadores vão trabalhar alguns fundamentos, alguns conceitos, ideias de jogo no profissional. Questão de nutrição, preparação física, intensidade de treinamento, isso tudo é um grande diferencial do futebol brasileiro, do futebol do Golfo. Costumo dizer que você tem que saber se adaptar à cultura. O primeiro passo para quem vai trabalhar no Golfo, uma dica: se adapta à cultura. Estuda e entende a cultura, senão você não vai dar certo, entendeu? Então, assim, são essas diferenças que são muitas do futebol brasileiro para o futebol do Golfo.
É bem diferente, né? A cultura, como o senhor falou, é bem diferente e é um dos pontos principais para a adaptação polar. Se não conseguir se adaptar, esquece, porque não vai conseguir desempenhar um bom papel no país, porque realmente o Brasil é completamente diferente. E o senhor, parabéns, fez um excelente trabalho por lá. E é como diz, uma referência. Inclusive tem alguns amigos do senhor aí na live falando, o Fábio Cortez, Marcelo Cabo, grande comandante, uma referência. O Léo Luiz jogou com o senhor lá no Vasco da Gama, tá morando em Maceió. Professor da universidade aqui, da UFOL, um grande amigo Léo, cara extremamente inteligente, uma referência para todos nós. Tá em Maceió aí. O Zanelli, como o senhor falou, tá mandando um abraço pro senhor. Legal, obrigado a todos aí que estão mandando aí mensagens na live. É sempre bacana. O senhor falou em cursos. Tem uma pergunta do nosso querido amigo Nilson Sampaio, que faz parte da nossa equipe, é o nosso chefe de transmissão. Ele gostaria de saber se o senhor já participou de cursos fora do país e saber se há diferença em relação aos cursos ministrados pela CBF. Não, eu nunca participei de cursos fora do Brasil, né? Até porque um abraço, Carlinho, trabalhou comigo aí, analista de desempenho, tá mandando um abraço. Até porque a gente sofre o problema da língua, né? Se você participar de cursos fora do Brasil, você não dominar o idioma, você tem muita dificuldade. Nem todos têm a tradução simultânea, né? Dos cursos. Mas o que me trouxe, o maior curso que eu tive fora do Brasil foi a prática que eu vivi trabalhando em 2 Copas do Mundo. Assim, eu tive a oportunidade de conhecer mais de 40 países, porque eu fui auxiliar técnico da seleção da Arábia durante 3 anos e fui observador técnico da seleção brasileira durante 3 anos. Isso me trouxe um know-how muito grande de ter oportunidade de viajar à Europa, América do Sul, África, para que a gente pudesse observar os adversários e aprender um pouquinho. Eu acho que esse talvez tenha sido o meu maior curso dentro da minha carreira, foi essa oportunidade que eu tive nas 2 seleções de conhecer outras culturas do futebol, conhecer outras seleções. Tive a oportunidade de jogar contra Portugal, República Tcheca, Costa do Marfim. Então, assim, você vê que a coisa é muito eclética em termos de futebol e você aprende muito, mas muito mesmo. Agora, professor, nós vivenciamos no ano passado um debate acalorado sobre técnicos estrangeiros no país. Alguns achando que técnico estrangeiro tirava espaço, não agregava, e muitos defendendo a tese que era importante uma outra visão de treinador vindo de um outro país, uma outra escola. Na visão do senhor, técnico estrangeiro agrega bastante ao nosso futebol ou isso é só marketing? Eu tenho uma frase que técnico não tem passaporte. Treinador não tem passaporte. Treinador é treinador em qualquer lugar do mundo. Eu trabalhei 7 temporadas fora do Brasil e sempre fui muito bem recebido. Consegui aprender bastante com os profissionais de lá e passar um pouquinho do meu aprendizado, entendeu? E eu digo que a vinda dos treinadores estrangeiros para o Brasil foi muito, muito bem-vindo. Importante. Eu só não concordo em dizer que eles descobriram a roda, entendeu? E aqui tem treinadores muito, mas muito capacitados, né? Claro que, por exemplo, o que o Jorge Jesus viveu em 2019, o Vanderlei Luxemburgo viveu nas equipes que ele dirigiu. O Muricy é um treinador multicampeão aqui no Brasil. Estou falando de treinadores em termos de títulos brasileiros, de conquista de Libertadores. O Abel é campeão de Libertadores e campeão do mundo. A gente não tem que deixar esses grandes profissionais como referência para a gente de lado. Mas sim, a vinda do Sampaoli, a vinda do Jorge Jesus foi muito importante para que nós possamos ter uma avaliação do contexto como está o futebol brasileiro nesse momento. Então, assim, para mim, como treinador, sejam todos bem-vindos. Porque, assim, eu acho que tem espaço para todos. O Brasil é um país de dimensões continentais, temos 4 divisões do Campeonato Brasileiro, várias equipes do estadual, e basta cada profissional brasileiro se reciclar, estudar, melhorar, para poder ter uma competitividade salutar com os treinadores estrangeiros.
E é boa essa troca de informação, né? O senhor poder ter a oportunidade de observar um outro pensamento, uma outra escola, agrega também para o próprio treinador aqui. Assim como o treinador brasileiro, quando vai para Portugal, para a Europa, até como o Luxemburgo passou pela Espanha, leva também um pouco da nossa cultura futebolística para eles, que eles têm também alguma coisa que possa pegar, agregar ao seu conceito de futebol. Isso é importante, né, professor? Claro, porque antigamente toda conquista. Um beijo para minha mãe, ó. Dona Fátima acabou de entrar aí. Um abraço, Dona Fátima, obrigado. Olha, antigamente, o que mais me deixava triste, né? Eu sou um cara que sou do Rio de Janeiro, sou da Penha, eu catava moeda para ir para a Geral do Maracanã. Hoje eu posso falar, eu pulava a linha do trem na Penha, pegava o Maracanã, voltava, pagava um trem lá na Leopoldina e voltava para casa. Mas eu sentava ali para admirar o Nelsinho Rosa, o Abel, Gilson Nunes, os treinadores que me foram referências, né? Mas o que me deixa triste é dizer que o Zagallo ganhou em 70 porque o brasileiro jogava sozinho, não tinha treinador. Um dos primeiros grandes revolucionários do futebol foi o Zagallo em 70, porque você ter aquelas feras todas e arrumar espaço para todo mundo jogar, você tem que ser muito competente. Jair Pereira, como está dizendo o Carlinhos. E depois a gente é campeão em 94. O time brasileiro é só dar a camisa que os jogadores resolvem. Foi a capacidade do Parreira. Depois você tem 2002 com o Filipão. Então, o que mais me deixava chateado é a capacidade dos treinadores brasileiros em construir algo e dizer que era capacidade só dos jogadores. E isso, graças a Deus, hoje está acabando. Graças a Deus estamos mudando esse conceito realmente. O futebol evoluiu bastante graças aos nossos técnicos, graças aos nossos treinadores. Agora, mais uma pergunta da nossa equipe, o Nilson Sampaio novamente. Ele pergunta, como se observa a gestão dos clubes do Nordeste? Houve evolução mediante ao restante do país? Exatamente, uma evolução absurda. Vou falar pelo meu clube, o CRB. Hoje o CRB tem um centro de treinamento com 4 campos, restaurante, 2 hotéis para a categoria de base profissional. Hoje o salário é pago rigorosamente em dia, tem uma gestão sólida, não tem dívida. Você olha hoje o Ceará, está indo para o seu 3º ano na Série A, com uma saúde financeira salutar, o Fortaleza, o Bahia. Então, assim, o futebol do Nordeste ele evoluiu muito nos últimos 5 anos, mas muito mesmo. Então, assim, tanto que tem treinadores hoje do eixo Sul-Sudeste que estão preferindo vir trabalhar no Nordeste. Você vê, o Rogério Ceni está indo para o seu 3º ano no Fortaleza. Um cara do tamanho, da dimensão do Rogério, hoje você vê treinadores que estão vindo para o Nordeste e estão tendo longevidade de carreira, porque os clubes têm evoluído muito, para que dê essa sustentabilidade aos profissionais. Eu sou um treinador que estou há 2 anos, e já há mais de 2 anos aqui no Nordeste, passei pelo Ceará também, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Santa Catarina, fui campeão no Centro-Oeste, mas assim, eu digo que hoje os clubes do Nordeste cada vez vão crescer mais e vão ser mais competitivos aos outros centros do futebol brasileiro. Falar no Centro-Oeste, professor, o senhor fez um grande trabalho no Atlético Goianiense, chegando ao título da Série B 2016, quando reconduzindo o Dragão à Série A, um trabalho fantástico na equipe do Atlético Goianiense. Foi o seu melhor trabalho? Foi a sua melhor fase? Ou o senhor já teve outros trabalhos que o senhor considera que tenha sido o seu melhor momento até hoje? Eu tenho um carinho muito grande pelo Atlético, pela sua torcida, pelo presidente Adson. Foi um grande parceiro. Claro que foi... Você fala assim de um grande trabalho, qual o maior trabalho? Todos foram grandes trabalhos. Um resultado positivo, outro não resultado que a gente almejava, mas eu vou dizer que foi a grande conquista da minha carreira, foi o título brasileiro da Série B. O Atlético me oferecia tudo que eu poderia, naquele momento, exigir de um clube para que tivesse uma condição boa de trabalho. Não era o favorito da competição. A gente talvez, nosso orçamento naquela competição era a 2ª página. Quando a gente fala 2ª página,
era do 10º ao 20º, não vinha fazendo uma boa campanha no estadual, foi eliminado uma semifinal para o Anápolis, mas foi um ano que eu pude, todos os trabalhos que eu pude iniciar, como no Atlético, como no CSA, como esse ano no CRB, eu tive sucesso, êxito. Porque é muito difícil você pegar o trabalho pela metade, no meio do caminho. E no Atlético foi isso, eu iniciei o trabalho, fomos G4 da terceira até a última rodada, e campeão com 10 pontos na frente do vice-campeão, que foi o Avaí. Então, assim, foi o maior título da minha carreira, né? Um título nacional, né? E depois eu pude confirmar no CSA que não foi sorte, né? Quando você ganha só um título, um acesso, não, deu sorte, encaixou o trabalho. Mas como em 3 anos você tem 2 acessos, um título e um vice-campeonato brasileiro, consolida muito o nosso trabalho. Eu tive o prazer de acompanhar o seu trabalho no Atlético Goianiense e outros trabalhos também, mas o Atlético Goianiense, e foi realmente magnífico o trabalho. Como o senhor bem falou, o Atlético não era o favorito, era um time que poucos apostavam. O senhor chegou no final de campeonato com 10 pontos à frente do segundo colocado, mostrando a sua competência e mostrando que dá sim para fazer um bom trabalho, mesmo com pouco investimento, né? Agora, só uma aspa, e tínhamos o Vasco, o gigante sim. Vasco da Gama nessa competição, né? E agora, o senhor tem o reconhecimento da torcida, da diretoria, era querido por todos. 2017, mesmo tendo feito um excelente trabalho, o começo do Campeonato Brasileiro não foi tão bom, e o senhor acabou demitido. Essa pressão por resultados prejudica o trabalho do treinador? O senhor acha que deveria haver uma legislação a favor do treinador que lhe garantisse um pouco mais de estabilidade na profissão? Vamos ser justos com o momento, né? Na época, o Atlético não me demitiu, pelo contrário, o Adson não queria que eu saísse depois do jogo do Bahia, lá na Fonte Nova, né? E eu achei que naquele momento, por uma identificação muito grande com o Atlético e achando que depois do início ruim, um outro profissional poderia mudar o patamar. Te confesso que se fosse hoje eu não pediria demissão, né? Hoje eu mais experiente, mais maduro, eu não pediria, porque a Série A ela tem competições dentro da competição. Então, os meus adversários diretos, eu ia começar a pegar da 5ª rodada adiante. Então, ali eu tinha que ter essa leitura e essa experiência, esse amadurecimento. Me arrependo de ter pedido demissão, não era para eu ter pedido, porque era só um início de competição de 38 rodadas, eram 4, mas acho que o meu envolvimento emocional com o Atlético era muito grande, né? Com a torcida, com o Alisson, com o dirigente, e eu tentei ver o melhor para o clube naquele momento. Mas eu concordo com você que eu acho que os treinadores poderiam ser mais protegidos nessa questão das demissões, né? Por exemplo, eu tive uma demissão no CSA num jogo amistoso, onde eu fiz 10 alterações no intervalo, entendeu? Estava 1-1 o jogo, eu fiz 10 alterações, perdemos de 3-1 o jogo e na sequência eu fui demitido numa intertemporada. Então, assim, alguns casos que a gente acaba não entendendo muito o que vem a acontecer. Mas é a cultura do futebol brasileiro. Isso aí que, vou falar para você, já está expandindo para todo mundo. Antigamente, na Europa, era muito menos, mas hoje, você vê, globalizou essa situação de demissão de treinador. Ele não globaliza só coisa boa, né, professor? Globaliza coisa ruim também, né? Isso é um absurdo. Às vezes o treinador faz uma grande campanha no ano anterior, chega na próxima temporada, perde 1 ou 2 jogos, ele já é massacrado, não tem tempo nem de maturar a equipe e é mandado embora. E acaba, o início de trabalho é prejudicial ao clube, porque ele inicia um trabalho, ele que montou a equipe, agora vem um outro treinador e pega aquilo pela metade. Isso precisa mudar, né? Não é certo isso. Mas concordo. Poderia mudar, porque o mesmo profissional que fez um trabalho, que foi campeão, o mesmo profissional que fez um trabalho que foi vice-campeão, no outro ano, será que ele desaprendeu tudo? Ou será talvez que o orçamento que lhe foi oferecido
não foi um orçamento plausível para você montar uma equipe competitiva naquela divisão, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser não só a demissão do treinador, tem que ser uma avaliação no contexto geral para se tomar uma decisão. Professor, tem uma outra pergunta do Nilson Sampaio, ele perguntando se na sua carreira empresários já tentaram abordar o senhor e tentando impor a colocação desse ou aquele atleta na equipe titular. Eu não dou oportunidade. Comigo, não. Comigo, não. Se eu fosse ter concessão, teria com meus filhos que foram jogador de futebol. Eu acho que um treinador ele tem que ter a liberdade de dizer não para quem ele queira. Entendeu? Eu só tenho... Claro que a gente não é intransigente, a gente não é mal educado, a gente não é nada. Mas, assim, comigo não tem, porque eu não dou oportunidade, não dou chance. Porque eu trabalho para uma instituição e eu trabalho para essa instituição. Então, eu me reporto ao meu presidente e ao meu diretor, entendeu? Então, qualquer interferência externa comigo não interfere. E nunca tive nenhum empresário que me ligou, porque as minhas relações com todo mundo é muito boa, porque eu sou sempre muito transparente, muito sincero nas minhas ideias, nos meus conceitos, entendeu? Então, assim, não dou margem para que isso aconteça. O professor, jogador brasileiro, ele sempre foi referência técnica e de habilidade no futebol mundial. Tanto é que recebemos o apelido de o país do futebol. Mas de um tempo para cá, não conseguimos mais ter tanta hegemonia. Nosso desempenho não tem sido tão bom como eram no passado. Nossos jogadores perderam o jeito ou o futebol evoluiu e a gente ainda não conseguiu acompanhar? Não, eu não acredito, não. O futebol globalizou, né? Eu acho que diante das ferramentas que você tem hoje, você consegue... Hoje você vai jogar contra um adversário, você estuda muito esse adversário, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Você imagina um cara que vai enfrentar um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Neymar, Nossa. O estudo que é feito para enfrentar. Hoje você vai enfrentar um Flamengo, por exemplo, o tamanho do estudo que deve ser feito para enfrentar o Gabriel, o Arrascaeta e outros jogadores. Então, assim, não é que a gente perdeu a qualidade, não. Eu acho que as áreas profissionais dos clubes, como as áreas de inteligência, como a gente pode falar, elas são de muito estudo. Então, isso, claro que o futebol ele mudou bastante da individualidade para a prática coletiva. Então, a gente entende que a gente acaba, nesse contexto, muitas das vezes a gente entendendo que aquele jogador que se cria uma grande expectativa, ele é muito bem elaborado um conceito de jogo contra ele. E a gente acaba tendo a ideia que nenhum jogador se destaca, nenhum jogador tem mais esse valor, justamente porque eu acho que o futebol evoluiu nesse conceito. Antigamente não se tinha tantas transmissões, não se tinha oportunidade de assistir tantos jogos, principalmente da Europa, do Brasil, e realmente o fator surpresa quando se enfrentavam equipes de outros continentes era um diferencial, né? Porque nós tínhamos habilidade, nós tínhamos os bons jogadores, o talento, mas eles lá não sabiam tudo isso. Então, quando a gente enfrentava os caras, realmente o fator surpresa era preponderante também, né, professor? Exatamente. Mandar um abraço para o meu coach Lulinha, que está prestigiando a nossa... Legal, trabalhou bacana. com a gente em todos os clubes, um profissional de mais alto gabarito. Exatamente o que você falou. Antigamente você montava uma equipe, você tinha seus 2, 3 grandes destaques, ou você mandava, na medida do possível, um observador olhar o jogo do adversário e ele trazia tudo anotado. Hoje você tem todas as ferramentas aonde esse jogador bate o pênalti, aonde ele bate a falta, aonde ele se desloca, em que posição que ele gosta de receber a bola. Isso tudo fez o futebol também ter essa ferramenta de tecnologia e ciência em cima do contexto do jogo. Então, antigamente, se você ia jogar
uma Libertadores da América, na época de Flamengo, do Zico, por exemplo, ou do São Paulo, você não tinha uma gama de conhecimento. Eu fui observador técnico da seleção brasileira no período 2007, 2010. Eu não tinha essas ferramentas todas de Scout, StatScout. Hoje você dá um clique, você tem toda a informação do jogador. Hoje eu pego o Scout, dou um clique, eu tenho todos os cabeceios e movimentos do centroavante do time adversário. Todos os movimentos dele de cabeceio. Então eu sei se ele gosta de atacar o primeiro pau, se ele gosta vir para o segundo pau para receber essa bola. Então, isso tudo faz o quê? O jogo ser muito mais pensado do que jogado hoje em dia. Eu tenho uma frase que eu vou te dizer que era do Cruyff, que eu leio muito. Ele diz assim, o grande craque não é aquele que fica os 3 minutos com a bola. É o que ele vai fazer nos 87 que ele está sem a bola. Isso é uma frase que eu estudo muito em cima dessa frase. O que o atleta vai fazer em 87 minutos que ele está sem a bola? Porque os 3 minutos que ele está com a bola, ele sabe o que ele vai fazer, pelo seu talento natural. E os 87? O que ele representa dentro do jogo? Então eu tenho estudado muito em cima dessa fala do Cruyff, entendeu? O jogador tem que saber isso, né? Jogar com a bola, mas também sem a bola, na movimentação, ajudar a equipe, isso é muito importante, né, professor? Exatamente, exatamente. O que ele faz quando ele está sem a bola? Qual é a ideia do jogo? Como é que ele pensa o jogo? Porque jogar o jogo, todo brasileiro, ele nasceu sabendo jogar bola. Um craque, o outro não. Agora, jogar o jogo, todos sabem. E agora, pensar o jogo? Por isso que nós tivemos alguns fora de série, como o Zico, como o Sócrates. Eu vou ficar citando aqui, que eu vou ser injusto, mas os caras que pensavam o jogo diferente. Dizem, na década de 70, que o Reinaldo, do Atlético Mineiro, pensava 2 segundos antes de todos os outros jogadores. Era um estudo da época, né? Que foram estudar por causa da genialidade dele. Então isso eu trago desde aquela época, porque o jogador que pensa um jogo, ele já diz o René Simões, o jogador tem que pensar o jogo, não só jogar o jogo. Bacana, bacana. Professor, a gente sabe que o senhor é do Rio, o senhor é daqui da Penha, como o senhor bem falou, mas o senhor nunca treinou um grande clube no Rio de Janeiro. Tem até uma pergunta do Robson aqui, que fala assim, Robson Abreu, nosso, é do Boleiros e trabalha com a gente também nas transmissões. Por que o senhor ainda não teve uma chance num grande clube da região sudeste? Eu tenho me preparado para isso. E hoje eu posso dizer que eu estou preparado para essa oportunidade. Eu não consigo também te responder isso, porque eu vou falar para você, eu sou um treinador que eu tenho títulos estaduais, eu tenho título de Campeonato Brasileiro da Série B, tenho acesso e não tive essa oportunidade. Talvez outros treinadores mais emergentes já tiveram essas oportunidades, entendeu? Não quero tirar o mérito de nenhum profissional que teve essa oportunidade, talvez sem ter tido talvez 20 anos de carreira como eu, ter passado todas as categorias, 2 Copas do Mundo, títulos e tudo. Mas eu tenho como meta, a minha grande meta de carreira, eu já fui a 2 Copas do Mundo, talvez eu já trabalhei na seleção brasileira, talvez eu não volte, porque pleitear um cargo de treinador da seleção brasileira, eu sei muito bem qual é o meu lugar hoje, mas eu tenho uma meta muito clara na minha carreira, que é, como diz o meu coach Lulinha, o homem sem meta não tem carreira. Então, a minha grande meta na minha carreira, um grande desejo, um grande sonho, não só para mim, como para minha família, é dirigir um dos 4 grandes clubes do Brasil, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É um dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Claro, se qualquer um dos G12 do Brasil, os 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 do Rio Grande do Sul, 2, me convidarem, eu aceito. E quero dizer que hoje eu sou muito feliz e estou muito satisfeito em trabalhar no CRB. Eu sou muito honrado com isso. Mas a gente, como profissional, precisa olhar para frente e ter metas claras para você alcançar. Então, eu tenho certeza que eu vou conseguir esse objetivo, até porque é um sonho de estar na minha cidade, perto dos meus amigos. Eu tenho amigos que torcem para todos esses clubes que acabei de citar e dá alegria aos meus amigos de poder interagir com eles. É bacana. O CRB, que é um grande time do Nordeste. Aliás, o clássico CSA e CRB em Alagoas pega fogo, né, professor? Clássico das multidões. É o clássico das multidões. É o clássico das multidões.
Professor, agora a gente sabe que os clubes brasileiros hoje atravessam grande dificuldade financeira. Jogadores às vezes ficam por muito tempo sem receber. Já passou por algum momento na sua carreira em que essa condição atrapalhou o seu trabalho em campo? Mas muito, mas muito, mas muito. É, é, Isso é uma coisa que é corriqueira no futebol, né? Você ter salários atrasados, Infelizmente. interfere, você tem que administrar. Eu passei um sufoco muito grande com isso no Figueirense em 2017, né? Passei, agora com a minha passagem no Vila Nova também, tive esse problema também, de salário, de tudo isso. Então isso atrapalha muito, porque o cara sai para o treino, o cara não tem as suas contas pagas, o colégio do filho, alimentação. Tem jogador que ganha 30 mil, mas tem jogador que ganha 3 mil. E o cara que ganha 3 mil fica 3 meses sem receber, é o cara que não tem dinheiro para botar comida dentro de casa. Então, como é que eu posso cobrar desse atleta? Como é que ele pode ter cabeça? O cara que às vezes não tem nem o dinheiro da gasolina para botar para ir ao treino. Então, assim, é uma coisa que o futebol brasileiro passa por esse problema, não é de agora, esse que eu entendo de futebol, mas é uma coisa que a gente vê que os clubes têm se esforçado. Boa parte dos clubes do Brasil tentam pagar em dia, pagam em dia. Hoje a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas é uma coisa que atrapalha bastante. Desde quando o senhor começou a trabalhar como técnico de futebol, nos dias de hoje, o senhor percebe que isso vem melhorando? Como o senhor falou, uma boa vontade por parte dos clubes em tentar se reorganizar e parar com que isso seja uma rotina, atraso de salário, falta de estrutura para atletas e treinadores? Vejo sim, vejo. Eu vejo os clubes que eu passei, é porque muitos clubes eles pegam dívidas anteriores, né? São dívidas que viram bola de neve, elas vão crescendo, crescendo, e chegam profissionais que, presidentes ou gestores muito sérios, que querem ter o salário em dia, querem ter prioridade de tudo, mas não conseguem por receber uma herança muito difícil. Eu acredito que hoje os profissionais, presidentes e os executivos, diretores, eles têm se preparado bastante, têm buscado ferramenta para que isso... até porque a regulamentação hoje, né, estamos tentando moldar algumas leis que possam proteger mais os profissionais das questões de salário e acaba a gente buscando essa ferramenta. Mas eu vejo hoje os dirigentes muito bem intencionados, salvaguardo algumas raras exceções. Professor, o combinado com o Nilson Sampaio era que a gente fizesse uma live de 55 minutos, 1 hora. Até porque o Instagram ele tem um limite de tempo de 60 minutos, nosso tempo já está ali estourando. Eu queria saber do senhor se a gente poderia... Eu estou muito feliz com o papo, está agradabilíssimo. O senhor, como eu já esperava, o senhor de uma inteligência rara. Eu queria saber se o senhor me permite a gente continuar esse papo, estender mais um pouquinho. Vamos... Eu quero mandar um abraço para os torcedores que estão aqui, em especial os torcedores do CRB, que me pediram um abraço. Então vamos falar com os nossos amigos que estão na live. A gente vai sair e vai voltar. Vocês concordam a gente continuar esse papo que eu estou adorando falar um pouco, interagir com vocês? Então vamos lá. Se o pessoal concorda, dá um ok aí e a gente vai avisar quando acabar o tempo, a gente vai sair. Mas eu peço que todos voltem para a gente continuar esse bate-papo. Continuar na live. É isso aí. Se vocês quiserem, a gente faz mais um pouquinho de bate-papo aí, porque tá muito bacana, tá muito gostoso, e é sempre bom conversar com pessoas inteligentes, ainda mais num assunto que a gente gosta muito, que é futebol. Agora, professor, tem outra pergunta aqui da nossa equipe, o Nilson Sampaio pergunta: por que cada vez mais difícil achar um camisa 10 no futebol brasileiro? Pelo modelo de jogo, né? Eu sou um treinador, que eu já falei aqui, eu sou encantado pelo camisa 10, eu sou encantado pelo camisa 9 artilheiro, aquele cara 9-9 raiz, e todas as minhas equipes, você pode ver, eu tenho um camisa 10. Né? No Atlético foi o Jorginho, no CSA era o Daniel Costa, no CRB é o Longini, que infelizmente teve uma lesão.
eu ainda sou saudosista. Mas sabe quem é o culpado disso? É o Zico. É o Zico. Pô, eu pegava que o meu amigo Zico, hoje eu posso dizer que é meu amigo, tenho um carinho imenso por ele. Eu fui treinador do clube do CFZ, né, onde ele era o presidente. Então eu tive um contato com ele muito próximo, me ensinou muito, mas me ensinou muito, 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 muito. Aprendi muito com o Zico e eu não abro mão do camisa 10. Mas isso deve-se muito aos modelos de jogo, né, às variações de jogo. Às vezes você joga com 3 volantes, abre mão do 10, você pega o seu 10, leva para a beirada, entendeu? Hoje não se tem mais o meia direita e o meia esquerda. Você tem os modelos de jogo que, e cada vez mais, assim, tenho vários profissionais aqui de categoria de base. A categoria de base, ela precisa produzir mais camisa 10. Mais. Para chegar no profissional, o camisa 10. Porque geralmente aí pega, pelo modelo de jogo, pega o camisa 10, joga para beirada. Pega o camisa 10, traz para volante. Pega o cara que é um pouquinho maior, bota de centroavante. Aí nós vamos perdendo os camisas 10, entendeu? Então, assim, eu acho também pela formação dos camisa 10. Porque talento tem. Esse ano o Longini, em 11 jogos aqui, fez 7 gols. Eu fiquei encantado com o Longini. Né? Então, assim, perdemos ele para a temporada. Eu já fui lá na Chapecoense trouxe o Diego Torres, o argentino. Um 10 canhoto bem tradicional, aquele 10 argentino canhoto que esconde a bola parada. Eu gosto muito de trabalhar com camisa 10, mas eu acho que teria que ter um foco maior para a gente não parar de produzir camisa 10 no futebol brasileiro. E é triste, né? Quando você olha para o teu time, aí você procura, cadê o camisa 10? Está no banco. Às vezes não é nem um jogador de armação, é o cara que é o volante. Eu sou da época, o senhor também é dessa época, que o 10 era o cara que mandava no time, era o craque do time, a referência. E a gente sente um pouco de falta às vezes vê o 10 na volância ou em outra posição, e não aquela posição cerebral, né? É claro que isso aí é só uma referência, mas era importante você olhar o 10 dentro de campo, aquele cara que você sabia que ia impor medo no adversário, né, professor? Não, exatamente. Eu acho que o 10 abrilhanta muito mais o espetáculo. O cara, o cerebral, aquele cara que tem um bom passe. O Robson, só o Bruno César renovou com o Vasco, hein, Robson? E nós tentamos trazer o Bruno César. Chegamos a negociar só para pegar essa carona, que o tema tá bom, o pessoal está interagindo e a gente vai trocando ideia. Exatamente isso. Eu gosto muito. E o meu camisa 10 é aquele cara que tem que ser... Por isso que eu falo que a culpa é do Zico. O meu camisa 10 tem que pisar na área, tem que fazer gol, tem que bater bola parada. Eu tento trabalhar bastante isso no meu camisa 10. Mas eu acho que assim, o futebol brasileiro está voltando a trabalhar novamente com os camisa 10. É muito bacana. Professor, tá chegando o finalzinho da live, o pessoal pediu para a gente fazer uma nova live. Vem comigo? Vou contigo, mas deixa eu falar, a barba é na quarentena, tá? Eu tô tomando aí umas duras por causa da barba, mas eu tô gostando do novo look, né? Quando voltar aos treinamentos e os jogos, vou fazer uma votação. Marcelo Cabo com barba ou sem barba? Obrigado pelo carinho. Vamos voltar todos, hein? Vamos fazer uma enquete aqui no Bicuda se o professor Marcelo Cabo volta com barba ou não após a quarentena. A gente vai fechar essa live e vamos voltar para uma outra live, que o papo tá bom, o papo tá rendendo. Já já a gente volta com o professor Marcelo Cabo. Vem com a gente, hein? Vamos lá. Até já, professor. Até já.